Gente, uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui novamente. O assunto que a gente traz hoje, falar um pouquinho sobre fluidos. E aí, eu sempre fui um entusiasta desse tema, né, dos fluidos. Gosto muito, né, então sempre recomendo lá na Gênese, tem um capítulo fantástico explicando detalhadamente os fluidos. O livro O Passe, do Edgar Armond, também tem um trecho bem bacana explicando fluidos. E eu gosto disso há um bom tempo que eu uso esse tema. Só que agora comecei a dar uma revisada lá em Leon Denis. E achei um capítulo específico sobre a vontade, os fluidos. Uma outra nuance, né, para ver, porque a gente sempre fala fluido, beleza, tal, energia, pensamento, tá, mas e aí? As más energias, os maus fluidos, o não sei o que, o passe. Como é que isso se conecta? Como é que eu gerencio isso? Como é que eu conduzo isso? Como é que eu tomo a rédea do meu destino? Com a vontade. Ela vai me fazer funcionar isso. Então, só para a gente fazer uma introdução, só para a gente entender um pouquinho isso, o nosso corpo, a medicina, a ciência diz que o nosso corpo é pelo menos 70% água. O que é água? Fluido. Né? A água é gelo, ela vira líquido, ela evapora e desaparece, como um gás, fluido. Né? E tem um professor que eu recomendo sempre para o pessoal, professor Masaru Emoto, um japonês, que fez um trabalho muito, muito interessante, um trabalho científico, comprovando a magnetização da água. Então ele pegou lá, numa experiência científica, a água da mesma fonte, da mesma quantidade, congelou, expôs aquela água a determinadas energias, congelou, fatiou e fotografou no microscópio. Isso está na internet, dá para procurar. Mas eu cito porque eu sei que é verdadeiro, porque um colega nosso lá da casa comprou o livro dele, estava tudo lá certinho. O livro só tinha em inglês, eu acho que ele comprou numa viagem que ele fez para o exterior. Mas é verdade, está lá no livro e tal, existe de fato o trabalho do professor Masaru Emoto. Então ali ele comprova o seguinte, a água, o fluido é altamente magnetizável. Nossa, agora fez sentido. Por que a gente entra em determinado lugar e dá aquela... né? O olho grande, o seca-pimenteiro, os nomes que a gente dá popularmente, né? Uma energia que... E tem lugares que você entra e você não quer mais ir embora. Né? Poxa, que legal, aqui nem conheço as pessoas, mas nossa, tá uma energia tão boa, não dá vontade de ir embora. É por isso. Porque nós somos altamente magnetizáveis, porque o nosso corpo é 70% água, a energia que está no ambiente, ela interfere diretamente nisso. E a gente se sente melhor ou pior. Agora, o que faz esse magnetismo acontecer? As energias que estão à nossa volta e aquilo que nós aceitamos receber. Se você levanta de manhã cedo e vai escutar uma musiquinha ambiente lá, tranquilinha, gostosa, o teu dia é uma coisa. Tem gente que prefere ligar o rádio no plantão da madrugada para ver quem morreu, que crime que aconteceu, que acidente que deu, que não sei o quê. Qual a energia que cada um está escolhendo e que vai fazer parte do seu dia, que vai magnetizar os 70% de água que estão no corpo dela? Você acorda brigando ou você acorda agradecendo? Poxa, abriu o olho. Quanta gente não consegue. Né? Então, aí entra a nossa vontade. Só que a doutrina, e eu acho o máximo isso, porque eu já li, já estudei, já busquei um monte de coisa ao longo da vida, muitos caminhos que a gente vai procurando informação. E a doutrina, ela diz o seguinte, a fé raciocinada. É bom que você entenda. Ok, tem outras religiões que têm o mesmo efeito daquilo ali, só que ele não entende, e ele não precisa entender, ele não quer entender, está tudo bem.
Eu acredito no Espírito Santo, vai me curar, pronto, beleza. E aquela fé é tão grande que ela está fazendo com que esse fluido, com que essa energia, com que essa vibração faça bem para ele, e está tudo certo. Só que o santo é teimoso. O santo quer saber, quando quer saber por quê. Como assim? Por quê? Quem foi que disse? Onde é que está escrito? Por que tem que ser assim? Porque não me serve. Porque eu sou teimoso. Aí eu fui atrás de procurar as coisas, vai buscar entender. Então você pega lá a parapsicologia, o poder da mente, nossa, está aqui. Né? Autossugestão consciente, Emily Coé, professor Grisa, nossa, você é aquilo que pensa, então você... Quanta gente tem lá DVD, antigamente fita cassete, técnicas de mentalização, e não sei o quê. Tem um do Lauro Trevisan, eu lembro até hoje, que eu fazia quando era criança, sou perfeito, alegre e forte, tem amor e muita sorte, e vai. Poxa, né? Técnicas para quê? Para fazer isso. Algumas religiões têm lá os seus métodos, né? A psicologia tem os seus métodos, para fazer com que a gente, né? Otimismo, pessimismo, etc. Mas tudo vai para a mesma coisa. Aí vem a doutrina e me diz o seguinte, não, peraí, eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Tá? E daí, então, vai lá na Gênese, né? Ela diz assim, ó, qualidade dos fluidos. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante que tais fluidos são veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificando pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que rodeiam ou que projetam os maus espíritos são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem influência dos bons espíritos são tão puros quanto o permite o grau de perfeição moral deles. Então, não só... Né? Aí, quando ele trata espíritos, nossa, mas é os espíritos... Não, quem somos nós? Todos nós somos espíritos. Então, se no nosso relacionamento eu estou influenciando o outro com o meu pensamento, com o meu... Você colocou ali, né, o texto, a leitura lá, né? Se a gente deseja o mal para o outro, eu estou influenciando. Magneticamente, eu estou enviando uma flecha de coisa ruim lá para aquela pessoa. Né? Tem lá o trecho do duelo no Evangelho também que fala um pouquinho disso. Mas o primeiro a ser envenenado sou eu. Porque para poder mandar alguma coisa para alguém, eu tenho que ter aquilo em abundância, senão eu não consigo doar. Se eu estou com o coração cheio de porcaria e quero fazer mal para alguém, vou jogar um pouquinho para o outro, mas eu já estou cheio daquilo. Se eu quero fazer a caridade, é a mesma coisa. Né? Eu quero fazer o bem para alguém, mas para fazer o bem para alguém tem que estar cheio de boa vontade, de realmente querer fazer o bem. Então eu sou o primeiro beneficiado. Porque aquele fluido está me impregnando. Né? Então a doutrina vem e explica isso. Como é que funciona isso? Né? Então o meu pensamento manipula esses fluidos. Então mesmo que a gente tenha problemas, dificuldades, a forma com que eu reajo a isso vai fazer toda a diferença. Se meu Deus, estou ferrado, não tem salvação, pronto, acabou-se. A pessoa pode cometer um desatino. Né? Se ela olhar para aquilo e ver, não, é só um problema. Como é que nós vamos resolver isso? Eu preciso de ajuda, Papai do Céu, dá uma força aí, meus anjinhos, né, cantores, anjo da guarda, Espírito Santo, dá o nome que quiser, não se ofende. Mas pede ajuda, aceita ajuda. E de repente as coisas começam a se resolver. A gente nem entendeu bem porquê, mas se resolveu. Então, quando você vê lá o filme, o livro e o filme chamado O Segredo, lei de atração, está aqui. Você pensou, magnetizou, você atraiu aquilo porque você quis. Aí você ouve aquelas meninas dizem assim, mas eu tenho o dedo podre, só pego caco.
Você está atraindo pelo teu pensamento. Você está atraindo porque você acredita naquilo. Não vai aparecer uma coisa boa se você acha que não consegue chegar perto de coisa boa. Você está escolhendo pela tua atitude, pela tua ação. Ah, mas a minha vida é uma desgraça. E vai continuar sendo enquanto você pensar assim. Qual a diferença? A doutrina nos mostra o seguinte: você pode escolher fazer diferente. A parapsicologia diz isso, a psicologia diz isso, a lei de atração, todo mundo diz isso, cada um do seu jeito, mas vai chegar no mesmo lugar. O que a doutrina faz? Ela nos mostra como funciona. Então existe um fluido, existe uma energia, o magnetismo vai lá e faz esse fluido movimentar as células do nosso corpo. A água é magnetizável, 70% água do nosso corpo. E aquilo começa a mudar. Então se eu tenho aquele pensamento ruim, nada presta, nada presta, nada presta. O que eu faço? Eu estou condensando aquela energia ruim, massificando. Né? Quando quem estuda ou tem que aprender alguma coisa no trabalho e tal, é comum essa expressão: nós temos que massificar conhecimento. Tornar massivo, aquilo tem que ser uma coisa forte, robusta. Então você repete, 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 até que a pessoa não esqueça mais, até que ela faça aquilo no automático. Eu tenho um filho que é jogador de futebol, atleta. Repete aquele maldito movimento 1000 vezes. Quando a bola chegar, ele não pensa, só executa. O atleta, arte marcial, qualquer atividade, repete, repete, massificou. Quando a gente faz isso com o pensamento, se ele for bom, maravilha, a gente vai viver muito bem. Se ele não for, a gente está guardando aquela energia ruim. O nosso corpo não tem um saquinho de lixo para energia ruim. A gente vai colocando em algum lugar. E vai guardando a minha mágoa, a minha dor, a minha revolta, a minha frustração. E aí repete, a minha dor, a minha... E vai guardando. E o que acontece com o fluido? O que acontece com a água? É fluido, vapor, condensou, 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 virou água, condensou, condensou, virou gelo. Isso aqui é fluido. Ah não, isso é madeira, é fluido. Taca fogo para ver o que sobra. Fluido. Evapora tudo, queima. Sobra um restinho de farelo de carbono, o resto evapora. O que acontece com o nosso fluido? Se for negativo, a gente armazena, armazena, armazena e depois dá um nome. Cisto, câncer, depressão e outras coisas mais. O que a doutrina nos traz? Você pode escolher. Ah, eu não sei como. A doutrina te diz como que funciona. Mas aí você tem o direito de escolher. Tem que parar de dizer que a culpa é do mundo, do outro, do companheiro, do filho, nem do presidente. Né? Nós escolhemos como nós nos sentimos em relação a cada situação. Então a Gênese tem um capítulo todo só sobre isso. Né? Se os fluidos ambientais são modificados pela projeção do pensamento do espírito, sem envoltório espiritual, que é a parte constitutiva do ser, que recebe diretamente, de maneira permanente, a impressão dos seus pensamentos, deve mais ainda receber a impressão de suas qualidades boas ou más. O perispírito dos encarnados é de natureza idêntica dos fluidos espirituais e, por isso, os assimila com facilidade, como a esponja se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e por sua irradiação se confunde com eles. Então, quem já ouve um pouco mais a doutrina há um tempo, sabe que nós temos o nosso espírito, um corpo magnético chamado perispírito, na periferia do espírito, então está em volta, está por fora, ele é mais denso que o espírito, e o nosso corpo de matéria, corpo de carne. Quando nós
pensamos e manipulamos essa energia negativa ou positiva, nós impregnamos o perispírito magnético. E ele reage sobre a matéria. A ponto de, por exemplo, tem pessoas que podem ser hipnotizadas e ela ficar embriagada tomando água. Água. Mas ela acredita e ela de fato fica ébria tomando água. Assim como em algumas religiões tem pessoas que bebem água ardente e não ficam bêbadas. Não se sentem embriagadas. Então, a forma com que se manipula esse fluido, esta energia, se você faz isso de forma consciente, e nós temos o poder para isso através do nosso pensamento e da nossa vontade. Onde é que entra a vontade nisso? Aí Leon Denis vem e nos explica o seguinte: a mesma força que leva o ser e a sua evolução através dos séculos a criar para suas necessidades e tendências os órgãos precisos ao seu desenvolvimento, por uma ação análoga e paralela, também o incita a aperfeiçoar suas faculdades, a criar para si novos meios de manifestar-se, apropriados ao seu estado fluídico e moral. Então aqui ele já dá uma palhinha, olha, o nosso pensamento, a nossa vontade, já antes da concepção está lá nos ajudando a criar os órgãos exatamente adequados ao nosso aprendizado, a nossa evolução nesta encarnação, nesta etapa. Ah, mas eu nasci feio para dedéu. Joia, é isso mesmo. Se fosse bonito, ninguém aguentava. É pro teu bem. Não ia prestar. Entendeu? Então, é aquilo que tu realmente necessita. Aquele órgão. Ah, mas vim com um defeito de fábrica lá que fiquei doente, uma doença genética. Isso. É pro teu bem. Mas eu vou morrer. Isso. Pode ser pro teu bem também. Todos nós vamos. Todos nós estamos na fila. A gente só não sabe qual é a senha. A questão é como que eu vou lidar com isso. Quando você lê determinadas obras e quando você conversa com os espíritos, e aí eu estou há 20 anos nessa estrada, pelo menos no grupo mediúnico, como dialogador no grupo mediúnico, é natural você ouvir deles o seguinte: que bom que aconteceu. Porque muitas vezes é bom para o espírito, é necessário para ele. Se a encarnação não está mais sendo proveitosa, essas coisas, ou então já pagou a conta, já passou pelo que tinha que passar, pode ser positivo. O que não significa que nós devemos abreviar, antecipar ou tomar iniciativa. O Papai do Céu sabe a hora que as coisas precisam acontecer. Então, mas nós temos o poder de escolher a forma com que nós vamos lidar com o problema. E isso faz toda a diferença nos nossos fluidos, na nossa saúde, na nossa forma de enfrentar a vida, até na quantidade de problemas. Porque às vezes você olha para uma coisa, hoje ainda falava com uma colega de trabalho e dizia, não, porque as pessoas reclamam demais. Está quente, porque está muito quente, está frio, porque está muito quente, choveu, é ruim, deu sol, é ruim, nunca está satisfeito. Enquanto que tem outros, nossa, que dia lindo. Olha como a chuva é boa para a natureza. Eu estava com saudade desse friozinho gostoso. Um calor bom para não sei o quê. Depende de como você encara. E aí o teu sentimento, os teus problemas, as tuas energias, os teus fluidos vão depender disso. Agora, nós tomamos essa decisão o tempo todo, sem saber. Quem aí tem carteira de motorista para dirigir caminhão? Nós dirigimos caminhão sem carteira o tempo todo. Esse é um poder que é como se a gente estivesse dirigindo um caminhão carregado. Só que a gente não tem carteira. Ele não sabe como pilotar esse trem. E é isso que a doutrina vem nos mostrar. Olha, a tua vontade, o Leon Denis então vem explicar, a tua vontade. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito.
No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Desde criança, cresci ouvindo o seguinte: o homem não usa 10% da sua capacidade mental. 10%. Talvez hoje use um pouquinho mais, 15%, com a tecnologia, etc. Mas quem controla o pensamento? Não, agora eu não vou pensar nisso. Quantas vezes a gente se pega mergulhado no que eu chamo de duelo mental? Não, porque fulano vai ver, porque o que é dele está guardado, porque o que ele fez não se faz, não, porque deixa, porque isso aqui. Ei, acorda. O que você está fazendo? Você está se envenenando, o cara nem sabe, está lá do outro lado, tocando a vida dele, nem sabe que você está se envenenando por causa da outra pessoa. Quem é que está sofrendo com essa energia? Você. Quem que escolheu? Você. Quem que tomou a decisão? Ah, eu não decidi nada, só aconteceu. Pois é, então começa a decidir. Começa a escolher o que você pensa. Começa a escolher o que você sente. Começa a escolher a atenção em que coisa que você vai dar. Que programa de rádio você vai escutar, que programa de televisão você vai escutar, o que você vai ver na internet, o que você vai ler, que lugar que você vai frequentar. Começa a tomar as decisões, porque a responsabilidade você já tem. Decidindo ou não, escolhendo ou não, a responsabilidade você já tem. As consequências também. Você vai ficar doente, você vai desencarnar antes da hora, é com você. Mas a doutrina nos explica como fazer isso. Como assumir a rédea do nosso destino e viver melhor. Né? E aprender mais rápido e ajudar mais as pessoas que estão à nossa volta. E servir de exemplo para alguns. Puxa, olha como é que pode, fulano passa por tudo aquilo e está numa boa. Enquanto que tem gente que tem tudo que a gente acha que é, nossa, que maravilha, e está em depressão. E está sofrendo. A nossa juventude está acabada. Porque é acostumada lá com videogame, que é só reiniciar e começar de novo. Quando toma um não do namorado, o mundo acabou. Quando acaba o namoro, acaba a vida, porque não dá para reiniciar o joguinho e começar de novo. É de verdade. E aí não está preparado para aquilo. Então, nossa responsabilidade de fazer isso conosco, dentro do possível, ajudar aqueles que estão sob nossa guarda, sob os nossos cuidados. Todo ato de vontade, já o dissemos, reveste uma forma de aparência fluídica que grava no invólucro perispirítico. Torna-se evidente que se esses atos fossem inspirados por paixões materiais, sua forma seria material e grosseira. As moléculas perispirituais impregnadas, saturadas dessas formas, dessas imagens, materializam-se e o seu contato espessa-se cada vez mais, aproximando-se, condensando-se. Desde que as mesmas causas se reproduzam, os mesmos efeitos acumulam-se. A condensação acelera-se, os sentidos enfraquecem-se e atrofiam-se, as vibrações diminuem e as forças reduzem-se. Aquilo que eu falava antes, energia ruim, condensou, vai minando outras energias e vai definhando. Depois dá um nome. Mas a escolha é nossa. Isso está lá no Leon Denis, capítulo 32, Depois da Morte, o nome do livro. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, diz o seguinte: nossa mente é, dessa arte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que exterioriza-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. Então, nosso pensamento é essa usina geradora. Acho que eu já fiz aqui, alguém que já viu, talvez lembre, né? Quando a gente fala alguma coisa, por exemplo, eu uso aqui a palavra maçã. Pouca gente lembrou da letra M, agora estão pensando, M, A, né? Mas você viu uma fruta, você viu uma maçã. O que nós fizemos nesse momento? A gente tirou uma pequena porção do fluido disperso no universo
e criou uma imagem, que a doutrina tecnicamente chama de ideoplastia, deu plasticidade à imagem, criou uma imagem e viu uma maçã. Então agora todo mundo viu uma maçã. Um viu uma maçã vermelha, outro viu aquela maçã mordida do desenho animado, agora estão vendo. Outro viu a maçã lá com a minhoquinha saindo lá do... né? Tá vendo? Estou conduzindo aqui e está aparecendo a imagem na cabeça de cada um. Cada um está vendo a imagem, não está vendo a palavra. Isso é ideoplastia. Esse é o fluido sendo condensado. A gente pensa o tempo todo, né? E o tempo todo está aparecendo isso na nossa cabeça. Agora foi uma maçã, mas e o que a gente pensa durante o dia? O que está sendo criado? Que ideoplastias estão sendo criadas? Esta energia está impregnando nossas células, o nosso perispírito, e vão interferir nas nossas células físicas, porque 70% água. E através dessas imagens que os espíritos muitas vezes nos reconhecem o caminho. Nossa frequência vibratória, nosso padrão vibratório. Como é que aquele ali vibra? Em que frequência ele está vibrando? Que tipo de coisa que ele pensa? Ah, estou vendo as minhoquinhas dele lá. Ah, já achei. E aí ele se aproxima. O que eu faço para me livrar de uma obsessão? Muda a frequência vibratória. Ele está acostumado a te achar naquele endereço. Você trocou de endereço, você está noutra faixa vibratória. O que você fez para isso? Fez uma prece. Desejou o bem para alguém. Fez a caridade. Leu um livro edificante. Escutou uma palestra. Ops! Ele está te procurando, não te acha mais. Fez uma prece por ele, como foi feito aqui. Então, olha, que ele seja iluminado. Não conheço, não lembro quem são, mas que sejam iluminados aqueles que me têm como adversário, como inimigo, porque certamente todos nós temos, mesmo que não os conheçamos. Você mudou de frequência. Aí foi ali na rua, tá, alguém cortou a frente no trânsito, caiu lá de novo, te achei de novo. E a gente fica nesse... A diferença que eu estou querendo trazer hoje aqui para nós é o seguinte: a nossa vontade. Nós podemos conscientemente escolher. A vontade vai direcionar o pensamento, que vai manipular os fluidos, que vai interferir nas nossas células, que vai interferir na nossa psicosfera, no universo à nossa volta. Quem já não ouviu a expressão "o universo conspira"? É isso. Quando você quer tanto uma coisa, você está mergulhando a tua energia, produzindo energia, gerando magnetismo, e isso vai fazer com que a ajuda venha. Espíritos simpáticos vão vir te ajudar, independente do que você escolheu. Se você quiser fazer a coisa ruim, vai receber ajuda para fazer a coisa ruim também, e depois vem a conta. Se você quiser fazer a coisa boa, vai receber ajuda também. É uma expressão que eu descobri agora recentemente, né? Coloca o pé que Deus bota o chão. Ah, mas eu não sei se eu consigo, será que dá? Não sei. Né? Bota o pé que Deus coloca o chão. Fé. Em algumas religiões é só falar, a pessoa, não, pronto, está feito. Não precisa de explicação. Mas o Sandro é teimoso, você não quer saber por quê. Eu vou procurar. Quero entender, senão não me convence. Faz parte. Se deixar eu falar até amanhã de manhã, toma uma aguinha e continua. No Leon Denis, ainda outro livro dele, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim: gastamos a vida em coisas banais, improfícuas, percorrendo o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e de expressão. Uma delas exterior, né, que vai cuidar da materialidade, e a outra interna, profunda, imutável, e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Por um desses centros, perpetuamos-nos em um mundo dos materiais, onde tudo é inferioridade. Pelo outro, temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza.
Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientações para um ideal elevado? Pela vontade. Os usos persistentes, tenazes dessa faculdade permite-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. É preciso saber concentrar, colocar o pensamento de acordo com o pensamento divino. Então a alma humana é fecunda pelo Espírito Divino que a envolve e a penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida no espaço, etc. E assim vai. É o que se dá com a vontade. Ela pode agir tanto no sono como na vigília. O simples fato de olharmos para frente, para o que chamamos de mal, de perigo, de dor, de afrontarmos isso, de os vencermos, diminui a importância e o efeito. Então, Leon Denis vai explicando. A vontade. Você tomou a decisão, você tem vontade. Por que alguns atletas chegam? Eu acompanho muito isso porque eu tenho um filho lá que quer ser profissional e o que eles precisam fazer, qualquer atleta, qualquer tipo de esporte, o que ele precisa fazer para chegar onde tem que chegar é absurdo. Mas muitos conseguem. Por quê? Porque ele tem essa vontade. Porque tem essa determinação, porque ele tem esse objetivo, porque é aquilo que ele quer e aquilo que ele vai conseguir. E a gente muitas vezes desiste na metade do caminho, desanima, não confia. Quando vê, não deu. E aí a gente começa de novo, outra encarnação para aprender. Então se a gente conseguir dar um passinho em frente, começar a tomar a rédea do destino, vai para casa, pensa, amanhã o que você vai fazer, o que você vai escolher, o que você está pensando, por quê? Você quis pensar isso? Você quer isso mesmo? Qual a consequência que isso vai dar? Pelo fruto se conhece a árvore, então se isso aqui vai dar X consequência, não deve ser bom. Ou se o que eu estou pensando não é bom, não pode me trazer uma consequência boa. Então, peraí, eu posso mudar isso. Eu não estou gostando do meu emprego, eu quero um emprego melhor. Então foca nisso. Eu vou conseguir um emprego melhor, eu preciso de um emprego melhor, eu vou batalhar, eu vou conseguir um emprego melhor. De repente aparece. O universo conspira. Porque a tua energia foi buscar isso, lei de atração, pensamento, fluido, impregnação, água, e assim vai. Já vou terminar, gente. Querer é poder, O poder da vontade é ilimitado. O homem consiste de si mesmo, os seus recursos latentes, sente crescentes suas forças na razão dos esforços, sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, na atualidade ou na série das suas existências. Quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, e é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. Daí, para encerrar, no finalzinho do capítulo aqui, ele diz o seguinte: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu da matéria que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada, venho dizer, o nada não existe. A morte é um novo nascimento, o encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna, que liga a Deus a todos os seus filhos. Que possamos refletir, buscar em nós essa força, botar a nossa vontade em movimento, para que os nossos pensamentos, os nossos desejos aconteçam de acordo com a lei divina.
Que Jesus nos abençoe e nos dê a força e a coragem para fazer essa caminhada.